Olá, tudo bem? Para a aula de hoje, nós vamos ver dois assuntos: raiz quadrada exata de números inteiros e quadrados perfeitos. Observe que eu coloquei até um coraçãozinho aqui, certo? Esse vídeo explicativo vou colocar para vocês no YouTube e não vai ser só no grupo da escola, vou colocar para vocês no YouTube e logo em seguida vocês vão fazer a atividade da página 69 do nosso livro, as questões de 1 até a 4. Aqui é um resumozinho bem simples desses dois conteúdos. Primeiro, raiz quadrada exata. O símbolo da raiz quadrada é esse aqui no formato de um V, com essa perninha aqui cobrindo, como se fosse uma casinha. Lê-se raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do número que está dentro. Então, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 16. A raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Então, se eu digo raiz quadrada de 9, é porque eu tenho 9 quadradinhos unidos, formando um quadrado com lados iguais. Observe aqui 3 e 3. Então, quem é a raiz quadrada de 9? É a quantidade de quadrados que aparece na lateral. 3. Como ela é raiz quadrada, estou mostrando aqui a operação inversa. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é o 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Então, esse número aqui, ele é um quadrado perfeito. Ele vai para dentro da raiz. E ele é chamado de quadrado perfeito porque ele é o resultado de uma raiz quadrada exata. Ou seja, quando você multiplica, dá o mesmo valor que tem dentro. 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque tem dois quadradinhos de lado. 2 e 2. É o contrário da potenciação. 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4. E assim sucessivamente. Então, a raiz quadrada de 16 é porque eu tenho um quadrado grande de lados iguais, porque se não fossem lados iguais não seria um quadrado, que dentro tem 16 quadradinhos. Então, tem 4 de um lado e 4 do outro. Então, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. Isso daqui é a raiz quadrada. E como eu falei, quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos são aqueles números que são resultados de uma potência. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. Então, 1 é quadrado perfeito. 2 elevado ao quadrado. O 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, 4 é quadrado perfeito. 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, 9 é quadrado perfeito. 4 ao quadrado é 16. 16 é quadrado perfeito. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, quadrado perfeito. 36 é 6 vezes 6, então 36 é quadrado perfeito. E assim sucessivamente, com 49, 64, 81. E o resultado de qualquer número elevado ao quadrado. 10. 10 ao quadrado, 100. 100 é quadrado perfeito. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, dá 400. 400 é quadrado perfeito. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, então 10.000. 10.000 é quadrado perfeito. Ah, professor, todo número é um quadrado perfeito? Não. Quadrado perfeito são as raízes quadradas exatas. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4, como nós vimos aqui no exemplo, é 2. Porque tem dois quadradinhos de lado. Então, esses números que você calcula as potências, esses resultados delas são quadrados perfeitos. Um exemplo de um número que não é quadrado perfeito, o 5. O 5 não é quadrado perfeito, porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 5. Então, a raiz quadrada de 5 não é uma raiz quadrada exata, certo? Não é raiz quadrada exata. Se não é raiz quadrada exata, então esse número de dentro da raiz não é quadrado perfeito. O 16 é quadrado perfeito, porque tem o 4 como resposta. O 4 é quadrado perfeito, porque tem um 2 como resposta. O 9 é quadrado perfeito, porque tem um 3 como resposta. A raiz quadrada de 5
Existe, mas não é quadrado perfeito. Vai ser um valor aproximado, um valor decimal, que é um valor com vírgula, certo? Então, no caso aqui, a raiz quadrada de 5 não tem valor exato, só tem valor aproximado. Então, o 5 não é quadrado perfeito. Agora, para finalizar, ó, atenção. Não existe raiz quadrada de números inteiros negativos. Exemplos. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 positivo é a raiz quadrada de 4. Pode ser o 2 positivo, mais 2 vezes mais 2, que vai dar 4. E pode ser o menos 2, com parênteses, vezes menos 2, que também vai dar 4. Isso nós vamos reforçar mais à frente. Observe que o menos está fora. Então, é como se ele não existisse. Raiz quadrada de 4, nós já vimos que é 2. Esse menos que está fora do parêntese, você vai só repetir. Aí fica menos a raiz quadrada de 4, dá menos 2. Porque é o 2 da raiz quadrada de 4, e o menos se repetindo, que é o menos de fora. Agora, o caso especial, de acordo com a explicação aqui, ó. Note que o menos está dentro. Então, quando aqui dentro for um número negativo, não vai existir no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque não existe número igual que multiplicado por ele dê menos 4. Nós vimos, ó, mais 2 vezes mais 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, mais por mais dá mais. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, menos por menos, sinais iguais dá mais. Então fica 4 positivo. Aqui o 4 é negativo. Ah, professor, mas eu posso multiplicar mais 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4. Eu posso multiplicar menos 2 vezes mais 2, que vai dar menos 4. 2 vezes 2, 4, mais por menos, menos 4. 2 vezes 2, 4, menos por mais, sinais diferentes de novo, dá menos. Deu menos 4. Então, eu posso, professor, encontrar. Tá certo? Não, está errado. Porque você tem que multiplicar o mesmo número. Se aqui você está multiplicando 2 positivo e aqui o 2 negativo, são números diferentes. Números iguais é quando é o mesmo número com o mesmo sinal. Então, por isso que não existe raiz quadrada de números inteiros negativos. Um abraço, boa atividade. Dúvidas, já sabe, lá no PV do nosso WhatsApp.